Que bom que você continuou aqui com a gente. E agora nós vamos aprofundar, vamos falar um pouquinho mais sobre os cuidados dos olhos, com a presença da nossa querida doutora Silvana Lazário, oftalmopediatra, que é a pessoa responsável em cuidar da saúde dos olhos das crianças. Silvana, nós vamos falar um pouquinho mais sobre alguns assuntos aqui e eu queria ouvir a tua opinião a respeito do seguinte: a gente tem visto cada vez mais propagandas sobre exercícios que podem melhorar a visão, fisioterapias, vitaminas, assim, e isso tem conquistado várias pessoas aí pela internet, né, vendendo produtos. O que você pensa a respeito desse tipo de profissional ou desse tipo de situação? Lógico que tem exceções, né, mas em alguns casos pode não ser uma coisa legal, né? A internet, né, tem muita coisa boa e tem muita coisa duvidosa. Eu acho que quando a gente fala de saúde, a gente tem que ter comprovação científica. Então, exercício para os olhos, esses cursos, né, que ficam pegando as pessoas. O curso é gratuito, doutora. Sim, para você, né, te conquistar. E depois é oferecido curso pago, é oferecido exercício sem nenhum tipo de comprovação. As pessoas têm que tomar cuidado, né? Infelizmente, hoje a gente abriu um canal onde todo mundo chega em qualquer lugar. E você tem que procurar um médico. Às vezes o paciente me pergunta, mas se realmente tivesse um tratamento efetivo, o médico seria o primeiro a te indicar, né? Então, ninguém está querendo aqui coibir as pessoas de ter uma melhora, ao contrário, né? Nossa função é melhorar, mas tem que tomar muito cuidado. Vitaminas em que digam, uma vitamina para o olho, não existe isso, né? Você sabe muito bem, com alguma patologia específica, mas tem que ter a dosagem específica e normalmente isso não é coisa séria, em né? Casos pontuais, né? Em medicamentos que são testados, na verdade, né, para aquele tipo de situação. Exato. Lógico, uma alimentação saudável, rica em vitaminas que tem ali, vitamina A, vitamina E, são importantes, né? Agora, algumas pessoas, muitas vezes, que a gente vê, né, Silvana, é que, assim, na esperança de conquistar um tratamento que muitas vezes não pode ser oferecido hoje em dia, porque é uma doença sem cura ou uma doença que não regride, acaba, vamos dizer assim, aproveitando essa oportunidade, vamos dizer assim, que aparece para elas como um bote salva-vidas, né, para tentar melhorar aquilo que geralmente não tem muito o que fazer. Mas o pior é quando a pessoa, né, muitas vezes abandona um tratamento que tinha uma doença controlada e muitas vezes essa doença progride, né? Eu já vi algumas vezes e acredito que você também. As pessoas se aproveitam, né? A gente entende, né, como pessoa, que quando todo mundo diz que não tem, né, não tem uma esperança e alguém te oferece uma esperança, que você vai tentar, né? Mas aí você cai no colo dessas pessoas com pouco escrúpulo, né, que se aproveitam, né, realmente da esperança do último e se aproveitam financeiramente mesmo, né? E isso não é certo, né? Exatamente. O que você falou é bem importante, né? A internet é um canal livre, qualquer um chega, fala o que quer e muitas vezes algumas pessoas se aproveitam dessa oportunidade. E em relação, Silvana, ao que nós temos visto aí da tecnologia aí fazendo com que as crianças aumentem o número de miopia ou então a progressão da miopia. A gente falou de alguns fatores, né, que, por exemplo, o uso de telas, a falta do estímulo de longe também pode ser, mas vamos falar um pouquinho daquela criança que já está progredindo, que poderia então fazer algo para diminuir essa progressão. Quais são hoje as opções, o que deve ser feito para essa criança para tentar diminuir esse ritmo de crescimento? Então, a gente sabe que hoje 50%, né, do grau da metropia que a gente tem é genético. O fator genético a gente não tem como mudar, mas a gente sabe hoje de um conceito que chama epigenética, quer dizer, quando o fator genético existem fatores ambientais que estimulam, a gente vai ter a doença e a progressão e o aparecimento mais precoce. E aí tem alguns tratamentos, né, que a gente, de uns 10 anos para cá, a gente começou a ter fortes indícios na literatura, né, e que a gente tem usado. Desde 2016 tem um colírio, né, mas um colírio que faz a miopia não aumentar, sim, ela pode diminuir a progressão e a gente tem tentado e usado colírios com várias concentrações, com bastante respaldo científico. Temos uma lente de óculos especial que hoje várias marcas, né, também lançaram,
que a gente também diminui a progressão em até 50%. Tem agora recentemente lançado um aparelho com uma luz vermelha e que está sendo ainda estudado. Então, a gente tem várias coisas, né? Uma lente de contato para a criança, que também diminui a progressão. Alguns tratamentos podem, inclusive, ser introduzidos antes da criança ficar míope, quando a gente vê que ela está a gente chama de pré-miopia, ela está na iminência de ficar míope, né? Isso é possível durante o exame oftalmológico a gente definir e conseguir diminuir ou mudar a curva, como você diz, de crescimento, para que essa miopia não fique muito alta na idade adulta. Maravilha, Silvana. Eu lembrei agora de um caso de uma paciente que quando eu vim de volta lá de Curitiba aqui para a região, eu fiz um programa lá em Colorado, que eu atendia as crianças da rede pública municipal. E me marcou bastante uma criança, que ela sentava lá no fundo, o pessoal tratava ela como se ela tivesse um distúrbio psiquiátrico, tá? E nessa triagem, a gente descobriu que essa criança era 5 graus de miopia e ela não se relacionava com ninguém, não copiava, não aprendia por causa dessa dificuldade que ela tinha. E isso me marcou bastante, porque a partir desse momento eu comecei a entender que muito daquilo que aparentemente é o que a gente observa pode ser mascarado como algum outro problema, uma audição, uma visão. E Silvana, em relação a essas particularidades, essas situações em que muitas vezes uma criança vai mal numa escola ou tem alguma característica que pode chamar a atenção do pai ou do professor, quais seriam os sinaizinhos assim, de alerta ali para o pai, para o professor, para um amigo perceber e falar, essa criança pode ter um probleminha, é bom levar no oftalmo? Eu acho que toda criança que tem alguma dificuldade de aprendizado, o primeiro exame que ele tem que fazer é oftalmológico, né? Muitas vezes a criança fez avaliação psicopedagógica, ela fez avaliação psicológica, ela está tomando remédio para TDAH, a criança não para dentro da sala, né? A criança que corre para lá e para cá, e essa criança simplesmente não está enxergando direito. O que não está enxergando não chama atenção, ela não aprende. Então, acho que qualquer criança que esteja com dificuldades precisa passar numa avaliação. Tem alguns pediatras que medem a visão no consultório, né? E isso também é uma triagem simples. Eu peço para os pais, olha, tem uma coisa simples que você pode fazer na tua criança. Manda tampar um olho e olhar alguma figura num outdoor, né? O que tem lá? Tem um cachorrinho, coisa que você está enxergando, e tampa um olho e tampa o outro. Vê se a criança também fala que está enxergando. Isso é um testezinho que qualquer um pode fazer em casa, simples, e que já dá uma ideia de que se a visão está comprometida. Sinal que o tempo está passando, né? No meu tempo, quando eu era criança, que eu estudava, os professores faziam aquelas triagens, né? Que a gente tampava o olhinho, né? E depois tampava o outro com as letrinhas e com os numerozinhos. Isso era muito legal. Hoje em dia, né? Os professores, coitados, tão sobrecarregados, com tantas exigências, não tem como absorver mais isso. Mas era algo muito bom, que a gente acaba diagnosticando, né? Acaba pelo menos percebendo que tem alguma coisa ali que chama atenção. A criança, além da questão da progressão do grau, se expor ao sol também é importante para essa questão da vitamina, do desenvolvimento visual? Hoje, todos os trabalhos que se fazem, eles têm respaldo científico de dizer que a luz natural, ela é fator protetor, tanto para o aparecimento quanto para a progressão. Ninguém sabe exatamente o que na luz natural, né? Que faixa, tem muito estudo sobre isso, se tem a ver com a vitamina D ou não, mas a luz natural é fator protetor. Quanto, né? 14 horas por semana. Então, 2 horas de luz natural, eu falo para a mãe, não precisa ser no sol, mas pode ser lá no ambiente externo, é fator protetor. Silvana, uma coisa muito comum que eu também vejo no consultório é os pais se queixando que o olho da criança, recém-nascida, novinha, fica escorrendo, lacrimejando nos primeiros meses ali de vida. Isso é algo bem frequente. O que nós podemos orientar para esses pais que eles poderiam estar fazendo, ou o que seria isso, quando procurar atendimento por causa dessa situação? Então, a gente tem o canal lacrimal, né? A glândula lacrimal fica na parte externa dos olhos, ela lubrifica os olhos, e a gente tem o canalzinho lacrimal no canto interno que leva a lágrima para o nariz. Por isso que quando a gente chora, escorre o nariz. Toda criança na vida intrauterina tem uma membraninha a nível do nariz, e essa membraninha se rompe entre 8 e 9 meses de idade gestacional. Então é muito comum que a criança nasce e essa membrana não desobstruiu. E aí a lágrima que é produzida, ela não vai embora do olho, então ela começa a escorrer. Muitas crianças nascem com os 2 olhos dessa forma e depois disso somente um.
Aí a mãe fala, nossa, um olho parou e o outro está lacrimejando, né? A gente sabe que isso costuma, em 90% das vezes, se resolver sozinho, mas pode começar a criar secreção, né? Uma das coisas que os pais podem fazer é limpar, nunca deixar a secreção grudada, sempre limpar com, pode ser água boricada, até soro fisiológico. Existe uma massagenzinha que a gente ensina, às vezes o pediatra, a gente ensina com mais afinco, né? E essa massagem também ajuda na desobstrução, mas a gente não pode esquecer que o glaucoma também pode dar lacrimejamento nos olhos, glaucoma infantil. Então, se a cor do olho é meio azulada, né? Não é aquele azul da íris, da parte colorida do olho, mas a parte transparente é meio azulada, o olho é maior do que o normal, é diferente do outro e tem um lacrimejamento, principalmente junto com fotofobia, a gente deve se preocupar. Agora, a obstrução lacrimal, normalmente o olho é normal, o olho é branquinho, não tem sinal de né, de conjuntivite alérgica, de nada. Aí a gente pensa mais na obstrução lacrimal, que é o mais comum, né? Silvana, então, responda para quem está vendo a gente ali. Olho torto, estrabismo, quando é normal? Ou quando a gente precisa operar, quando a gente precisa tratar? Bom, vamos dizer que estrabismo, a gente chama de estrabismo quando o olho é torto o tempo todo após os 4 meses de idade. Até os 4 meses, até o 6º mês, se for um desvio eventual, toda criança quando começa a desenvolver melhor a visão, dá umas entortadinhas, aí é normal. A partir do 6º mês de idade, qualquer desvio, mesmo que ele seja eventual, ele é chamado de estrabismo e precisa ser tratado. Não necessariamente cirurgicamente, né? A gente precisa ver se tem grau, muitas vezes o óculos pode alinhar os olhos, usar o tampão para que o desenvolvimento visual aconteça e até cirurgia. Mas não é normal o olho entortar depois do 6º mês. Isso é importante que os pais saibam. Importante também ver a causa, né? Algumas vezes o problema pode não ser só o grau, pode ser algo mais interno. A gente teve recentemente, até você comentou a campanha do Thiago Leifert lá, que falou sobre o retinoblastoma. E o retinoblastoma, que é um câncer dos olhos, um dos sinais pode ser a questão até mesmo do desvio ocular, né, Silvana? Bom, Silvana, eu queria agradecer demais a sua participação aqui, por ter dado esse privilégio de vir participar e falar com esse pessoal aqui maravilhoso que está assistindo a gente. E quero colocar à sua disposição também para se despedir aqui, para falar mais alguma coisa para o pessoal que está aí. Eu acho que eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês, de levar a oftalmologia infantil, o estrabismo, para que as pessoas saibam, né? A gente também se coloca à disposição para, se tiver perguntas, enviar, né? E tudo mais. Eu acho que o nosso intuito como médico é esse, né? Levar informação de qualidade, levar assistência para as pessoas, e eu acho que a informação pode curar, né? A informação pode salvar, no nosso caso, salvar o olho e muitas vezes salvar a vida, né? O estrabismo, ele pode também ser causado por uma doença neurológica, a gente já teve paciente assim. Então, eu acho que é só agradecer estar aqui e me colocar à disposição. É um dos motivos que fez com que eu quisesse fazer esse programa, foi justamente isso, Silvana, levar informação de qualidade para poder mudar, para transformar a vida de pessoas, porque eu acredito realmente no poder transformador do conhecimento da informação. Mais uma vez, muito obrigado. E fica aqui o convite para você se inscrever no nosso canal e acompanhar, porque toda semana tem um episódio novo sobre saúde e como você deve se cuidar. Grande abraço e te vejo lá.